Tudo bem com você? Pois é, que coisa boa! Vamos começar mais uma das nossas aulas aqui do nosso coaching financeiro de investimentos, nosso coaching de investimentos, que tem como objetivo, você já sabe, ajudar você a alcançar a independência financeira, construir TED, tempo, energia e dinheiro, tudo em conjunto, em harmonia e equilíbrio. Porque é o que a gente precisa, né, gente? Pessoas equilibradas, espiritualizadas, harmoniosas, conectadas com seus propósitos de vida, exatamente para viver a sua vida da melhor maneira possível. E claro que a questão financeira vai dar suporte para que seus projetos se realizem. Bem, nós vamos começar a nossa aula agora, uma aula muito popular, né, no curso presencial, que era a aula de renda fixa e tesouro direto, que é a aula que explica qual que é a função da poupança. A gente vai falar um pouco sobre taxa de juros, financiamentos, algumas coisas que são normalmente mais comuns ao dia a dia do brasileiro, até do que os próprios investimentos, né? E é importante chamar a sua atenção, porque aqui, gente, a gente vai te apresentar também a modalidade de investimento do Tesouro Direto, que hoje cada vez mais cresce no Brasil e é uma forma direta que as pessoas têm de começar a investir em renda fixa, com a segurança da renda fixa e com a rentabilidade bacana, né, que o Tesouro Direto traz. Bem, quais são os objetivos nossos com essa aula? Te apresentar os vários pontos importantes sobre a função da renda fixa, porque muita gente confunde qual é a função da renda fixa, a gente vai entender. Te ajudar a ter conhecimento suficiente para você conversar com seu gerente aí num patamar diferente, né? Acabou, né, gente? Já deu essa ideia de você baixar a cabeça e falar amém pro gerente o tempo todo, sem saber exatamente do que ele está te falando, né? Então nós vamos colocar a ordem nessa situação. E te ajudar a tomar a melhor decisão nesse tipo de investimento. Quer dizer, aquele dinheiro que a gente realmente precisa reservar para renda fixa. E aí, como é que vai ser organizado? Qual que vai ser o processo? Vamos lá então para a gente se organizar? A gente trabalhar juntos? Pois é. Eu queria começar falando um pouco para você, gente, sobre juros, consumo e segurança. O que é isso? A taxa de juros é indiscutivelmente um dos motores centrais da renda fixa em todos os países. O que é o juro? O juro é a recompensa que o investidor recebe por deixar de gastar uma determinada quantia financeira. Isso aqui é o juro. Então imagina, você tem 10 mil reais. Ao invés de você gastar numa viagem, você coloca numa poupança, então você vai receber um juro, que é essa recompensa por você não gastar os 10 mil reais. Que vai ser de 0,5% mais TR, pelo menos era até pouco tempo atrás. Ou talvez você coloque uma outra forma de rendimento de renda fixa, mas o fato é que você vai receber juros sobre isso. E a gente sabe que daqui a um mês você vai receber o juros sobre os 10 mil e os juros que você recebeu esse mês. É o famoso juros sobre juros. Então a renda fixa ela é baseada nesse princípio, de que nós vamos buscar investimentos seguros, em que a possibilidade de alguma coisa dar errado é muito pequena, só que ganha pouco. A função verdadeira da renda fixa não é enriquecer ninguém. A função da renda fixa é ajudar você a proteger o seu dinheiro contra a inflação. Esse aqui é o grande equívoco que acontece no Brasil. Recentemente, gente, na nossa história, alguns de vocês, talvez mais jovens, não tenham pegado esse período, mas as pessoas mais experientes, vamos falar mais velhas, né? Pegaram. Nós vivemos até o início dos anos 90 em períodos de inflação muito alta, com 80% ao mês. Era uma loucura. Então, naquela época, para poder complementar, né, a inflação alta, a poupança pagava proporcionalmente pelas leis vigentes na época o mesmo valor. A inflação dava 80%, a poupança pagava 80%, que era para corrigir o dinheiro. Porque senão a pessoa ia ficar pobre de uma hora para outra, né? Ia perder tudo de uma hora para outra se o dinheiro não fosse corrigido. O que aconteceu? Com o advento do Plano Real, a economia se estabilizou e, óbvio, que acabou com essa farra, né, dos juros altos, pelo menos da maneira como tinha, porque a inflação ela diminuiu muito. Então, mas muita gente, principalmente os investidores mais antigos, ficaram com isso na cabeça, de que, poxa, eu deixo o dinheiro parado na renda fixa, ele multiplica e vou ficar rico com isso. Isso não existe, nem aqui, em nenhum lugar do mundo. Não é função da renda fixa te deixar rico, e sim proteger o seu dinheiro contra a inflação. E os juros fazem isso. Só para vocês terem uma noção, vamos dar uma olhada aqui na relação dos juros com a economia. Os juros influenciam no controle da inflação diretamente. Como assim, Ricardo? No Brasil, como é que o governo tem trabalhado desde a época do Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, e não sei como é que vai ser com os próximos presidentes a partir de então. Mas para manter a inflação sob controle, a taxa de juros é alta. Enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, a nossa taxa está em 10,75% ao ano. O que significa isso?
que se você deixar o seu dinheiro parado num fundo de renda fixa do seu banco durante um ano, você vai receber no ano 10,75 em média. Esse foi um investimento atrelado à Selic, que é o nome da taxa, né? Taxa Selic, a taxa de juros da economia. Só que essa taxa varia o tempo todo. Ela até 2 anos atrás, ela chegou a bater, né, menos de 8%. Pode ser que ela suba para 13%, 14%. A gente espera que isso não aconteça, mas pode acontecer, pode. O governo mexe na taxa de juros pelo seguinte. Quando você aumenta a taxa de juros, presta atenção nisso. Ó, imagina aqui, ó, a taxa de juros está aqui embaixo, na mãozinha do bonequinho. Quando você aumenta a taxa de juros, ó, aumenta a taxa de juros, o que ocorre? Os gastos na economia, ou melhor dizendo, os gastos das pessoas diminuem. Simples. Para as pessoas gastarem, elas pegam muito dinheiro emprestado, usa limite de cheque especial, limite de cartão de crédito. No mundo todo, gente, é assim, não é só no Brasil. Então, o que a pessoa faz? Se o juro está baixo, o dinheiro para poder pegar, para gastar, é fácil, é barato. Então, a pessoa pega dinheiro e gasta muito. Quando o governo acha que a inflação está muito alta, porque as pessoas estão comprando demais, então começa a ter um aumento dos preços, automaticamente ele aumenta os juros, vai aqui para cima. Então, opa, volta aqui. O consumo que estava alto começa a diminuir, porque o dinheiro fica mais caro para pegar no banco, né, para você financiar o seu cartão de crédito, e aí a taxa normalmente de inflação cai um pouco mais. Essa relação é importante você entender porque ela afeta os nossos empréstimos. Para você que é empresário, ou para você que é investidor da área imobiliária, ou quer ser empresário, ou quer investir em imóveis, faz toda a diferença. A gente sabe que quem faz financiamento de imóveis no mundo são os governos. O governo empresta dinheiro para que as pessoas comprem imóveis. Nós falamos disso na aula de imóveis. Então o que ocorre? Se a taxa está muito alta para emprestar, automaticamente as pessoas financiam menos imóveis, porque financiar é mais caro, então o mercado vende menos, ele desaquece. Se a taxa de juros é baixa, normalmente é mais barato pegar dinheiro emprestado para comprar imóvel, então o volume de negócio na área imobiliária aumenta. Só para dar um exemplo, a mesma coisa acontece com negócios próprios. Né? Imagina, você tem uma padaria, aí você está pensando em expandir essa padaria. A taxa de juros está baixa, então você vai lá, pega um dinheiro barato no banco para poder comprar algum produto, né? Reforma o alto forno, reforma a padaria, porque está barato os juros. Você vai ter uma carência maior para começar a pagar. Agora vamos imaginar que essa taxa está alta. Então você já vai pensar de repente 2 vezes, pô, será que eu vou pegar agora? Não, deixa ver se o semestre que vem a coisa melhora, aí eu pego esse dinheiro emprestado. Consequentemente, refreia também o crescimento das empresas, e aí o cara deixa de contratar mais funcionários, assim por diante. Percebe, gente? É uma cadeia, é uma corrente, um elo está ligado ao outro. E tudo parte da taxa de juros. Então, o que a gente ganha de investimento na renda fixa, e é por isso que tem esse nome, renda fixa. Por quê? Porque normalmente o rendimento ele é conhecido previamente, se não exato, mais ou menos quanto. Então vamos fazer parte dos investimentos de renda fixa, uma série de investimentos que a gente conhece, CDB, a própria previdência privada, principalmente aquela que é 100% atrelada a papéis conservadores, a poupança. Você vai trabalhar renda fixa, o próprio tesouro direto. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Que são normalmente investimentos que você conhece previamente mais ou menos o valor que ele vai render. Então assim, hoje em dia, nenhum investimento de renda fixa rende mais de 0,9%, não chega a 1%. Alguns anos atrás, era comum a gente conseguir 1% de rendimento, né? Hoje em dia não. Em contrapartida, os juros é baixo. Agora, qual que é a minha dica para você logo de cara? Se você é investidor de renda fixa, se você pega todo o teu dinheiro e deixa ele parado no banco, ao invés de investir, pelo menos negocia com seu gerente um investimento melhor, porque pode parecer bobagem, mas você melhorar um pouquinho a rentabilidade no decorrer do tempo vai fazer uma diferença grande. Então, às vezes você está lá com o investimento parado, ele está rendendo para você, olha só, 0,5% ao mês. Aí eu só dei um exemplo. Se você tiver R$ 100 no decorrer de 35 anos, rendendo esse valor aqui ao mês, você vai ter 143 mil. Se você melhorar um pouquinho, dá uma olhada, 0,5 para 0,55, não é muita coisa. Mas no decorrer de 35 anos, aumenta bastante, vai para 164 mil. E se você melhorar um pouquinho a mais de 0,5 para 0,6, que não é muito, você aumenta de 143 para 190 no decorrer do tempo. Por quê? Nós vamos ver no gráfico daqui a pouco que com o passar dos anos, o juro sobre juro torna um montante de dinheiro monstruoso. Aqui fica melhor de enxergar isso, olha. Se você estivesse investindo R$ 600 por mês, no decorrer, olha só que interessante, de 20 anos,
teria investido 144 mil do seu bolso. E por causa dos juros, estaria com 455 mil. Nada mal, né? Dinheiro que não foi teu, é de juro. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Se você tivesse a disciplina de manter-se todos os anos, todos os meses, por 35 anos, poupando R$ 600 por mês, você teria ganho teria investido 252 mil e só por causa dos juros sobre juros, você teria 2.277.000 reais. Olha só que coisa, mais de 2 milhões de reais, gente, só de juros. Lógico, observe que a escalada é assim, o gráfico é assim, ele começa pequeno e depois sobe, ó. Mas ele demora um bom tempo até chegar nos 20 anos. Dos 20 ele sobe rápido. Mas até os 20 anos, na renda fixa, demora a rentabilizar. Mas no longo prazo, qualquer alteração a mais que você consiga na rentabilidade do seu investimento vai fazer diferença. Só para ficar um exemplo mais claro do que eu estou tentando dizer. Porque quando a gente fala de R$ 100 é muito pouco, às vezes a pessoa o olho não brilha. Fala, pô, R$ 100 é muito pouco, Ricardo. Mas dá uma olhada, se que fosse R$ 1.000, se você estivesse poupando 1.000 por mês, bem, ao invés de você ter 1.430.000, você ia ter 1.900.000 em 35 anos. Faz diferença ou não faz? Falando assim melhora, né? Pois então. Então, a renda fixa ela existe para quê? Vamos lá, para a gente fechar essa primeira parte. Ela existe para proteger o capital da inflação. Se a inflação sobe 5% ao ano, no mínimo você tem que receber 5% do seu investimento bancário para que o seu poder de compra permaneça o mesmo. Essa é a função da renda fixa. Quando você encontra um investimento de renda fixa que te paga alguma coisa além do que essa inflação, aí a gente fala que você teve juros reais. É a taxa de juro real. Então vamos imaginar. Você pega R$ 100.000 e começa a investir. Aí desses R$ 100.000, daqui a um ano, a gente teve uma inflação no período de 5%. Significaria que seu poder de compra cairia para 95 mil. Agora, supondo que você teve 5% de rentabilidade, exemplo, numa poupança, bem, então você ganhou 5 mil. Então, automaticamente, esses 5 mil que perdeu no poder de compra, vai para a tua conta, vira 105 mil. E aí o leigo acha, eu estou com 105 mil. Não, você está com os mesmos poderes de compra de 100 mil, porque as coisas estão mais caras. Agora, quando você rentabiliza seu dinheiro em 10% ao ano, como é a nossa proposta aqui, se a inflação deu 5%, a gente fala que você teve 5% de juros reais. Quer dizer, você ganhou 5% a mais além da inflação. Aí sim você pode falar que você ganhou dinheiro. Então, na hora que você vai negociar com o teu banco, ou escolher a melhor forma de investir em renda fixa, entende? A gente tem que escolher um investimento que dê um juro real maior que a inflação. Até recentemente, por ignorância do nosso povo, né? Eu falo ignorância com todo respeito, gente. A gente não saber fazer. Mas as pessoas viciadas em deixar dinheiro na poupança, porque poupança é investimento mais seguro, porque a poupança é um investimento mais conservador, não tem nada a ver. Hoje o Fundo Garantidor de Crédito, que é o órgão do governo que é responsável, né, por garantir os investimentos, garante até R$ 250 mil por CPF. Então, se você tem até R$ 250 mil, não faz a menor diferença colocar na poupança, no CDB e na renda fixa, porque se o banco quebrar, você vai receber esses 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, até 250, claro, né? Se você tiver esse valor aplicado. Então não faz sentido você deixar o valor aplicado numa aplicação que paga pouco, quando você tem uma outra que paga bem mais, concorda? Então a gente tem que analisar isso direitinho, tá? No decorrer aí da aula a gente vai explicar isso com mais detalhamento. Mas fique com essa lição. Lição número 1. Renda fixa, a função não é enriquecer ninguém, é proteger contra a inflação e rentabilizar, se possível, acima. Função número 2 da renda fixa é você entender que com o passar dos anos, se você tem uma disciplina para poupar, olha como demora para você fazer dinheiro, mas faz. Agora, uma coisa que eu não te disse. Quando você deve, aí é o inverso, né? A dívida cresce assustadoramente no primeiro ano, porque aí o juro composto vem contra você. Por isso que a gente ouve falar dessas taxas absurdas, extorsivas, dos cartões de crédito e do cheque especial. Que é um juro sobre juro para cobrar da gente. Mas na hora de nos pagar, essa merrequinha, pouquinha, comparado àquilo que nos cobram, né, quando a gente fica devendo. É mole? Pois é. Justo ou não, esse é o nosso sistema financeiro e a gente tem que aprender a lidar com ele.